Boa noite. Começamos a live, segunda live do Departamento de Química, campus de Itabaiana. Estamos esperando os nossos convidados entrarem. Lucas, uma boa noite. Vamos começar em alguns minutos a nossa segunda live do DQCI UFS Campus Itabaiana, intitulada Possibilidades Educacionais Mediadas pela Tecnologia em Tempos de Isolamento Social. Só aguardando alguns minutinhos para os colegas entrarem na live. Hoje contaremos com a presença da professora Léa Cristina Bonfim. Vamos ter um bate-papo muito interessante, uma conversa aberta aí para vocês participarem também pelo chat, deixem as perguntas. À medida que o bate-papo for rolando, a gente vai tentar esclarecer as dúvidas que forem surgindo. Só mais um pouco, gente, já já todo mundo entra. Boa noite, professora Léa Cristina acabou de entrar, professor João Paulo, professora Nirle, Fernanda. Valéria, Aninha. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Somente mais alguns segundinhos, alguns minutinhos para a gente iniciar a nossa live. Diogo, boa noite, sejam bem-vindos. Já temos 14 pessoas aí. Boa noite. Estamos apenas aguardando entrar um pouco mais de público para a gente iniciar o nosso bate-papo. Boa noite, pessoal, os alunos entrando aí, colegas. Bom, então vamos começar, né, para atender o nosso planejamento. São 19 horas e 4 minutos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Muito obrigado por estarem aqui presentes na nossa segunda live do Departamento de Química do campus de Itabaiana, da Universidade Federal de Sergipe. Essa série de lives é uma iniciativa dos docentes do curso de Química Licenciatura do campus e da Comissão de Mídias Digitais do mesmo curso, né, do mesmo departamento. Mas antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento especialíssimo à professora mestra Nirle Araújo dos Reis, a líder desse grupo aí de mídias digitais, que tem colocado a gente, enquanto curso também, nesse mundo digital e inclusive viabilizando esse contato próximo agora com todos vocês, né? Então, muito obrigado, professora Nirle, e vamos iniciar. Bom, eu vou fazer as honras aqui de acompanhar, né, de participar do bate-papo com a nossa convidada. Eu sou o professor Marcelo, eu sou mestre em Química pela Universidade Federal de Sergipe, doutor em Ciências pela Unicamp, e tenho doutorado sanduíche pela Universidade de York, tá? Enquanto fazia doutorado lá pela Unicamp.
E atualmente eu sou professor efetivo do curso de Química Licenciatura e também atuo no programa de pós-graduação de Ciências Naturais aqui do campus de Itabaiana. Eu tenho uma formação acadêmica em Físico-Química e Biologia Estrutural, mas eu sou licenciado, né? Meu curso de graduação foi Química Licenciatura também pela Universidade Federal de Sergipe, no campus de São Cristóvão, e eu fui professor da rede básica por algum tempo, alguns anos. E trabalhei no ensino médio, trabalhei com o ensino de jovens e adultos, trabalhei no período noturno, né? E atualmente eu tenho trabalhado com pesquisas na área de ensino de química e ensino de ciências, então sou uma pessoa aí que está trabalhando com temas relacionados com o ensino e com a educação, tá? Hoje nós vamos ter a participação da nossa convidada, a professora Léa Cristina Bonfim. Ela é mestre em administração pelo programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Sergipe. A professora Léa é mentora voluntária no Centro de Empreendedorismo da UFS. E a professora Léa é agente local de inovação, sendo bolsista do CNPq, Sebrae. E eu tenho orgulho de dizer que a professora Léa foi minha professora também de uma disciplina de introdução à administração, com quem eu pude aprender muita coisa, inclusive rever muitas questões, né, inclusive da minha vida profissional, né? E eu sou muito grato à professora Léa por tudo e principalmente pela contribuição aqui hoje com a gente. Hoje o nosso tema é intitulado Possibilidades Educacionais Mediadas pela Tecnologia em Tempos de Isolamento Social. Então a gente vai tratar desse tema, vamos bater um papo sobre isso. E para que a gente possa começar o nosso bate-papo, a gente vai convidar então a professora Léa para se juntar à nossa live e a gente pode começar esse bate-papo, né? Então, professora Léa, vamos ver aqui. Professora Léa, bate-papo, seja bem-vinda. Vamos só aguardar a professora Léa aceitar. Olá, professora, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom, professor? Fiquei até emocionada aí ouvindo suas palavras, viu? Não, mas é o que a gente sente mesmo, eu sou muito grato, eu já expressei isso em outros momentos e agora é um momento todo especial, né? Então, muito obrigado e principalmente por ter aceitado o nosso convite, né, para bater um papo com a gente aqui sobre esse tema que eu acho que é tão urgente, tão necessário e tão atual, né? Eu que agradeço assim imensamente o convite, e assim o coração fica batendo mais forte assim nessas horas, né? E aí, Marcelo, eu aproveito também para dizer que o Marcelo, gente, é um aluno exemplar, viu? O professor deve ser um ótimo professor, mas aluno eu posso falar, é um aluno exemplar. Era um aluno participativo. Eu acho que a introdução à administração nunca recebeu toda a participação com o Marcelo na minha turma. Sensacional foi, Marcelo. Viu? Experiências Legal, também muitas, a gente conseguiu trocar. Então, agradeço muito Bom. o convite, né? E não sei se minha cabeça está cortada aí para vocês, eu estou vendo que está um pouquinho cortada, né? Acho que a minha também está um pouquinho, né, quando dividiu a tela, né? Acho que sim, mas enfim, depois a gente vai se Enfim, ajeitando aqui, porque para não isso, entrar em isso. meme, se eu mexer na cadeira eu posso cair, para não virar meme, eu vou deixar É assim por verdade. enquanto, tá? Então, voltando aqui ao nosso assunto, então, como você me falou, eu sou administradora, né? Eu tenho formação em administração. Minha formação não é educação, né? Não é pedagogo, nem foi licenciaturas. Mas eu tenho recorrido muito a essa área, principalmente para criar formas de aprendizagem significativa, né? E no meu caso, dentro da educação empreendedora, que é onde eu atuo, é a minha paixão, é onde eu desenvolvo meus experimentos, né? E estou aprendendo muito com isso. E eu aprendo porque eu experimento, erro e acerto e siga em frente, né, Marcelo? Vida que segue. Pega as boas experiências e aí a gente leva para poder construir essas trocas, né? É isso aí, é isso aí. No dia a dia a gente vai aprendendo muito e essa experimentação é fundamental, né? Bom, nosso objetivo aqui hoje, então, é tentar bater um papo, né? Uma conversa agradável. Todos estão convidados a participar aí no chat com questões, tá? E nosso objetivo aqui é tentar discutir um pouco como essas tecnologias têm impactado na educação, né? Isso não é necessariamente novo nesse momento, né? É algo que já vem impactando o mundo, mas agora ganhou uma aceleração, né? Tá tudo muito evidente e a gente está tendo um contato muito, muito grande, né? Mas também entender como os estudantes, né, estão presentes nesse processo, como é que eles aprendem, como nós, professores, temos que refletir sobre todo esse processo de ensino-aprendizagem, né? E quais são os problemas, né, que surgem de tudo isso, né? Quais são os desafios que se apresentam, né, professora?
Sim, são muitos, né? E eu acho que você falou uma questão aí fundamental, saber como é que os alunos estão, perguntar para eles, o foco aqui tem que ser ele, né? Então, o título da nossa live, acho que colocou bem, acho que o pessoal aqui organizou o evento e pensou nesse título, foi muito feliz quando colocou mediados por tecnologia. Porque eu acho que o debate aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, não é a tecnologia, é o aluno. O aluno é que está no centro desse processo e é isso que a gente tem que entender. Então, saindo desse ponto de partida, a gente já sai na frente, aí anos-luz, né? Então, eu acho que além disso, Marcelo, acho que eu ainda posso dar uma contribuição também para trazer algumas dicas em relação até ao mercado de trabalho, né? Não só do ponto de vista Perfeito. do ensino do professor na sala de aula, mas nesse contexto aí, outras perspectivas, outras possibilidades nessa área educacional, elas abrem. Então, ao longo da nossa live, eu vou falar também desses novos profissionais, não novos, que vai ser mais requerido agora nesse contexto. Então, aí quem ficar aí até o final vai receber umas dicas bem legais. É isso aí, pessoal. A gente já está aí aumentando a quantidade de participantes, né? É importante que vocês deem um feedback para a gente aí do áudio, do vídeo, se está tudo legal. Podem mandar lá no chat, tá? E se forem surgindo perguntas, fiquem à vontade para apresentar, tá? A gente vai na medida do bate-papo, incluindo as dúvidas de vocês. Como eu disse, é uma conversa de muitos, né? Estamos só nós dois aqui aparecendo no momento, mas tem muitos participantes. E aí fiquem à vontade, esse canal é para vocês, tá bom? São as Bom, professor. limitações, as limitações não, as características da ferramenta, né? A gente Características, exatamente. entra aqui e não consegue colocar todo mundo aqui dentro dos quadradinhos. Imagine que para mim é uma dificuldade, porque eu gosto de ficar vendo assim as carinhas de todo mundo. Mas deixa eu fazer uma brincadeira com o pessoal para saber. O pessoal está aqui falando tá assim, tá ótimo. Eu vou fazer, posso fazer, professor Marcelo, aqui uma brincadeira com eles? Vamos, Você vamos lá, deixa? faça suas brincadeiras. Já estou Pronto. acostumado com elas e elas são muito boas. Não, eu só quero saber assim, ó, pessoal, eu vou falar aqui algumas palavrinhas que a gente vai, de repente, citar em algum momento aqui da nossa live. E se você conhecer, escreve essa palavrinha. Vou falar a primeira. Essa é fácil, essa todo mundo vai conhecer. EAD. 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 Não, EAD oi tem não, sido EAD. falado. EAD. Deixa eu colocar Ainda não apareceu outra. ninguém com EAD. Ainda não apareceu ninguém com EAD. Ensino híbrido. Ó, EAD, apareceu um ali. Deixa eu ver uma aqui. Gamificação. Gamificação. Quem já ouviu falar em gamificação? Não precisa saber o que é não, gente. Se ouviu falar, já sinaliza pra gente aí. Já pode colocar lá. Já pode colocar. Aprendizagem baseada em problemas. PBL, vamos simplificar. Ensino híbrido. Sala de aula invertida. Que é um sofrimento essa sala de aula invertida, para a gente conseguir fazer direitinho. Opa, gamificação ali, o pessoal tá afiadinho, viu? Tá, Vou falar umas Raquel e a profissões Nili também. estão... A Nili tá Isso aí. Tem Raquel também, PBL, PBL. Acho que o PBL é bem conhecido porque é o campus de Glória, né? O campus da saúde também trabalha com PBL. Show de bola. Vou falar umas profissões aqui agora para ver se vocês conhecem. Deixa eu ver aqui. Design instrucional. Se conhece essa profissão, coloca DI só. DI. Pode abreviar, né, para facilitar. Pode abreviar, para DI. Não foi, né? Ainda não. Designer, com ER no final, designer de avaliação. Acho que se não foi do DI, os outros designers, né? Já não foi. UX design, os outros designers já não vai mais, né? Olha, DI não conheço. Tá. Ok. Já tem uma coisa nova aqui, tá vendo? É assim que a gente vai descobrindo. Deixa eu ver aqui uma ferramenta agora. Vamos falar uma ferramenta. Moodle. Moodle. M-O-O-D-E-L. Moodle. Socrative. Kahoot. Kahoot eu conheço. Kahoot conhece, né, Marcelo? Conheço Bom, Kahoot. Foi só para esquentar aqui, né? Só para fazer uma brincadeira e aproveitar e testar aqui o áudio, ver se vocês estão ligadinhos aqui com a gente. Estão interagindo.
Estão interagindo bem legal. Então, vamos até o final assim. Gente, use o chat para colocar uma palavrinha para se comunicar, não necessariamente para fazer pergunta, tá? Não se preocupe, Exatamente. eu mesmo fico aqui, eu fico de olho. Eu olho para Marcelo, mas fico de olho aqui no que vocês estão falando, tá? Marcelo, Aí. agora eu vou lhe perguntar, já viu uma convidada dessa que fica perguntando ao outro? Aqui Mas se é um convidou, fazendo bate-papo, pergunta. cada um pode convidar. No bate-papo não tem regra, não é assim? Pois é. Esse monte de palavras que eu falei aí pro pessoal, e você? Você ouve essas palavras com frequência? Como era isso há 10 anos atrás, há 5 anos, há 2 anos atrás? Então, é essa questão, né? Interessante, né? Alguns, digamos assim, há uns 10 anos atrás, né? A gente já ouvia algumas delas, né? Mas, não sei, a gente tinha uma inércia preso ali naquela prática diária, né? E aí você ouvia e deixava passar. Há uns 2, 4, 5 anos, aí essas palavras foram surgindo, esquentando ali, você querendo saber um pouquinho o que é cada coisa, né? Mas parece que na realidade essas palavras agora tomaram conta do nosso vocabulário, né? A gente está no momento em que elas estão em evidência, né? Então, eu acho que hoje é difícil realmente que alguém não conheça pelo menos algumas delas, né? E hoje elas já fazem parte da nossa rotina, né? De trabalho, de sala de aula, de relação com o aluno, né? Então, muitas delas hoje já são ferramentas, são práticas do dia a dia, né? Então, isso significa que nós estamos mudando a nossa prática docente, né? Quando Sem não dúvida. adota um programa inteiramente, assim, por exemplo, um PBL, mas vai utilizando alguns recursos, né? E algumas metodologias, ainda que isoladamente, para a gente ir tentando se ajustar a esse mundo, né? Esse mundo complexo, esse mundo aí que só se complexifica a cada dia, e a gente sente a cada dia essa necessidade realmente da gente estar fazendo mudanças na nossa vida, nas nossas práticas docentes, para poder refletir essas mudanças também. Né? E assim, a gente vive num mundo que até o americano gosta muito de uma abreviação, que é o VUCA, né? Não sei se vocês já ouviram falar, está muito na moda também esse mundo VUCA, e que esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e um mundo que exige da gente uma dinâmica, né? Uma dinâmica rápida, uma dinâmica principalmente que a gente seja capaz de resolver problemas, né? De resolver assim, problemas complexos. E nós somos seres capazes de promover grandes transformações. E aí o pop-up do WhatsApp apareceu aqui e me atrapalhou. Aí você pula, né? Tá, então voltando, né? Então, nós podemos sim causar esses impactos, né? Levar essa transformação. E a educação, ela é um instrumento para isso. E eu não conheço um instrumento melhor, né? Não sei se é porque eu sou professora, mas eu tenho a impressão que não. Para isso, para levar essa mudança, para levar essa transformação nesse mundo, que as coisas estão mudando assim com a velocidade que a gente não via antes, né? Muito Sim, mais sem rápido as dúvida. coisas estão acontecendo, e isso muito em função de um fator, de um elementozinho aí que é a tecnologia, né? A tecnologia, ela Exatamente. é exponencial. Então, o que acontece? A tendência é que nos próximos anos, esses avanços tecnológicos, eles sejam ainda maiores, né? E é nesse contexto que nós estamos, Marcela, é nesse contexto que a educação está. E a educação, ela não é uma caixinha isolada, né? Aliás, Não. nada é uma caixinha isolada, né? A gente está dentro aí desse grande sistema, né? E será que a educação, que esse nosso sistema está acompanhando essa mudança? Né? Será que as entregas do nosso sistema educacional estão correspondendo às expectativas dos nossos alunos nesse mundo VUCA? E até mesmo às nossas expectativas? Será que Sim, nós estamos entregando o que nós gostaríamos de entregar? Né? Porque também tem isso, às vezes tem o esforço, mas a gente não está capacitado ainda, não está pronto, não está maduro para aquilo ali. Então eu já começo perfeito. assim trazendo esse monte de reflexão, né? Não tô aqui para confundir. Então, e aí já, Brincadeira. já puxando o gancho, o pessoal já está se movimentando aí. A gente já tem uma questão aqui para apresentar. E aí eu queria falar um pouquinho já no sentido, né? A pergunta vem. Professora Léa, a professora Nirli pergunta, professora Léa, você acha que estamos preparados para esse ensino digital? E aí eu queria, se você me permitisse, só falar um pouquinho do exemplo do que eu tenho passado agora essas últimas semanas, sabe? Eu era um cara que lá em 2010 eu tinha um celular Nokia
e eu não queria ter smartphone, né? Eu lembro até que começaram a sair os smartphones e eu preferi comprar um BlackBerry, porque tinha teclado mecânico ali, eu podia digitar, não queria digitar na tela, ou pelo menos eu acho que eu não me familiarizei com aquilo, né? Eu não tinha redes sociais, eu tinha versão a isso, até 2014 eu não pensei em ter redes sociais, né? E aí eu estou ministrando uma disciplina agora, né? Uma disciplina de um período especial da UFES que a gente está, inclusive está encerrando agora essa semana. E aí eu propus para os alunos, no final lá, uma atividade de eles ativos, né, no processo, produzirem vídeos de conscientização, divulgação científica. E eu lembro que eu disse a eles, mas não pode usar TikTok, viu? TikTok não pode, porque TikTok é mídia social para diversão, para lazer, para brincadeira. E aí eu participando de uma capacitação do Centro de Educação Empreendedora do Sebrae, né, de Minas Gerais, e aí uma especialista falou exatamente sobre a importância do TikTok na educação. Inclusive com material publicado lá na página do Sebrae. Aí eu fui lá dar uma lida, né? Baixei minha bolinha, né? Fui lá dar uma olhada e fui ver como é que o TikTok podia contribuir. Aí eu cheguei para os meus alunos, né? Fiz minha meia-culpa, né? Disse, pessoal, vamos fazer assim, sabe? Então, o TikTok vai ser um vídeo adicional. Quem quiser produzir, produza, porque o impacto da mídia dentro da comunidade, dos jovens, a linguagem que eles usam, é muito deles, né? E a gente, se não está preparado, mas a gente tem que ir se preparando, né? E se capacitando e acompanhando, né? Mas eu vou voltar para a pergunta da professora Nirli, que é se você acha que estamos preparados para ensino digital. Uns mais e outros menos, mas no geral acredito que não. E a depender do contexto educacional que você esteja falando, aí essas diferenças elas se apresentam com mais ou com menos intensidade, né? Se a gente estiver num contexto de uma escola privada, né, de uma rede particular de ensino de ponta, onde o aluno tem acesso a tecnologias de casa, em casa e na escola também, é uma situação, né? E se a gente estiver falando já do ensino público, já é outra situação. Isso se a gente levar em consideração essa infraestrutura, né? A tecnologia e a infraestrutura de uma forma geral. Mas ainda existe um outro contexto, porque a gente está convivendo com diversas gerações, né? Tem uma geração nativa, uma geração que está agora nesse momento, que nasceu já nessas tecnologias, e tem uma geração anterior, que aí também vão se relacionar com a tecnologia de forma diferente. Eu acho que nós estamos nos preparando, nós estamos aprendendo, né? E essa pandemia veio aí para dar uma sacolejada na gente, para acelerar esse processo. Perfeito. Né, é mais ou menos por aí o caminho, né? Já viu, professor Marcelo, que não vai ter resposta assim, preto ou branco, né? Já viu que não tem, a gente está no meio do processo, e a gente está no meio do processo aprendendo, né? Aprendendo, então, vamos lá. Mas professora, a senhora mencionou exatamente esse contexto de pandemia, e a gente também fala sobre um contexto de pós-pandemia, né? Eu não sei nem se a gente deve para se preparar, né? Mas a gente está tão preocupado com esse pós-pandemia, né? E aí tem toda uma expectativa que é gerada em torno, né, de como os professores vão se comportar, de como os alunos aprendem, de como é que isso vai ser, como isso está sendo agora, né? E como que isso vai ser no futuro, né? Será que quem não se familiarizar com as tecnologias vão ser excluídas do processo? Agora a gente já tem esse problema, né? Pessoas com muita dificuldade, mas a gente vai ter depois um novo perfil, né, de profissional para o mercado de trabalho. Então, assim, e aí, como é que isso está no momento, como é que isso deve ficar no futuro? Marcelo, eu vou trazer, assim, uma perspectiva, vou voltar um pouquinho no tempo, e claro, né, vou trazer uma perspectiva, assim, muito, muito minha, né, e aí eu vou ter que falar das gerações, né, dessas gerações. A gente convive pelo menos com 3, né, a dos nossos pais, aí tem a gente, ou 2, né? Mas, além da nossa, tem o nosso filho é uma geração, seu filho é uma geração, você é uma geração, os seus pais é uma geração. Né? E aí você pode observar nos comportamentos dessas gerações que você vai perceber formas diferentes de absorver o conteúdo. Né? Claramente, pelo menos eu acredito que você também, como é professor, tem esse olhar, né? A gente percebe comportamentos diferentes em outros aspectos, mas no nosso caso a gente tem esse olhar para o aprendizado, né? Para o ensino.
e o aprendizado. Então, veja, o mundo muda o tempo todo, a sociedade se complexifica e essas gerações, elas refletem exatamente um contexto histórico, social, político e econômico, né? E então elas absorvem as coisas de forma diferente, elas aprendem de forma diferente. A gente tem hoje, por exemplo, a geração Z, né? Hoje a gente já tem geração alfa, beta, sei lá onde é que esse alfabeto vai parar. Né? Mas assim, a geração Z, ela aprende diferente da geração Y, por exemplo. Né? A geração Y, que é uma geração, até anotei aqui para não esquecer, de 1981 a 1998. Né? Então, eu estou dentro dessa geração, você também. Presente. Então, nós somos da geração Y. Então, nós somos inquietos. Veja, não estou colocando rótulos, né? Mas algumas características aí dessas gerações. Inquietos, imediatistas até. E sabendo disso, a gente já se policia, né? Compreendendo muito bem esse contexto. E é uma geração também, e aí eu tiro por mim, que quer construir o próprio caminho de aprendizagem. Né? Então, você olha para uma geração dessa, e aí você se depara, coloca na frente de uma geração dessa uma grade curricular. Né? Grade, nome, né? Já se sente preso. Né? Até o nome já assusta um pouquinho, mas reflete justamente essa rigidez, né, do processo. Né? Então, talvez seja o momento da gente parar e pensar e refletir sobre isso. Né? Será que a gente não pode flexibilizar mais isso? Né? Será que a gente não consegue melhorar a educação, levar uma experiência melhor para o nosso aluno, levar um ensino que faça mais sentido para ele, se a gente fizer isso, se a gente pensar nele, se a gente pensar nessas características, por exemplo. Né? A geração, por exemplo, Z, que é a geração da minha filha tem 11 anos, ela é uma nativa digital, né? Autodidata, são extremamente visuais, consomem conteúdos numa velocidade absurda, consome tutorial só com o que ela quer e aprende e daqui a pouco está desenvolvendo, que às vezes até eu levo um susto. Né? Eu navego um pouco nessas águas e ando me assustando com ela, porque é muito rápido o processo. Né? Então, é diferente a forma. E além disso tudo, além dessas características, né, que é moldada por esse contexto todo, ainda tem o próprio estilo de aprendizagem da pessoa, Sim. que são diversos. Né? Então, eu falo tudo isso porque assim, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender essas mudanças, de entender essas transformações, porque senão a gente corre o risco de estar entregando... fazendo entregas pouco interessantes para esse aluno, né? Tá fazendo Sim. entregas que não façam o menor sentido para ele, e aí é nesse ponto que a gente falha, sabe? Pelo menos, eu tenho essa visão, eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo muito em estar perguntando ao aluno, saber dele, né? Ou sentir, eu fico com esse olhar atento para poder perceber essas coisas. E aí, nesse sentido, professora, nessa interação professor-aluno e a importância da gente levar em conta, entender todo esse processo, o professor João Paulo ele faz uma pergunta, ele pergunta que tipo de tecnologias de comunicação e informação elas podem ser usadas para promover uma melhor interação? Que tipo de tecnologias aí podem ajudar, facilitar essa interação? Bom, tem algumas tecnologias, sim, que podem ajudar, né, na interação, que é diferente de engajamento. Né? Mas uma coisa até pode levar a outra. Né? Tem sim. E aí eu pergunto, né, em que parte do processo também poderia ser essa interação? Porque a gente pode ter interação dentro do processo como um todo, você pode pensar num processo de avaliação interativo, enfim. Mas a gente tem sim. Acho que o professor Marcelo conhece até um aplicativo que promove interação, Sim. competição, né? Mas tem outros também. A gente tem algumas ferramentas para você trabalhar de forma colaborativa, né? E aí os alunos de forma colaborativa usando alguns recursos. O Google mesmo tem recursos lá no Google que as pessoas podem trabalhar de forma colaborativa e você em conjunto também com outras tecnologias, você pode promover essa interação. Né? Lembrando que interação entre as pessoas. Né? A gente tem o WhatsApp, agora sim, Marcelo, é uma infinidade de ferramentas e Sim. você que tem que definir em função do seu objetivo de aprendizagem. Então, eu posso Perfeito. Elencar aqui um monte de coisa para você e está tudo certo.
Só que, na verdade, não é a ferramenta que tem que definir algo, né? É o seu objetivo que tem que definir qual é a ferramenta adequada para aquilo. Mas tem sim, Perfeito. tem algumas ferramentas sim. Então, o objetivo vem primeiro nesse processo e aí, a partir desse objetivo, a gente pode selecionar uma ferramenta mais adequada, né? Lembro quando a Isso. gente trabalhou lá com o Kahoot, né? Eu percebo claramente a ideia da interação ali, né? Do estímulo da gamificação, da participação, de trazer um engajamento, mas a gente também tinha dentro do Kahoot que não era só uma questão de relação professor-aluno. Aliás, era muito mais uma questão de atendimento de um conteúdo que estava sendo abordado ali, né? Então, fica claro, né? Mas aí, se o professor João Paulo quiser complementar a pergunta depois, fica à vontade aí também, né? Inclusive, depois eu vou até disponibilizar algumas dessas ferramentas para que o pessoal conheça. Eu vou disponibilizar lá no canal, no site do Ed, Legal. né, do ed.online, porque acho que aqui em uma hora não dá para a gente colocar tudo. Então, eu vou estar colocando lá dicas de ferramentas, vou dizer para que é que serve. Para que é que serve não, né? Dar dicas, orientações, porque Perfeito. dependendo da criatividade do que o professor quer, aí ele vai trabalhando dentro disso, né? Legal. Legal. E a gente também vai deixar o vídeo aqui da live no IGTV do curso @Química UFS Itabaiana, e lá nos comentários a gente vai colocar as marcações para o Ed, para o perfil da professora Leia, e quem tiver mais interesse depois, fica à vontade para entrar em contato, né, para ampliar, porque como a gente tem esse limite de tempo, né, talvez a gente não consiga falar sobre tudo que a gente planejou. Mas, professora, ainda sobre a questão desse momento de pandemia e de pós-pandemia, qual vai ser esse perfil do profissional, do professor, no mercado de trabalho? O que aguarda a gente, né? Porque, por enquanto, a gente tem aquela sensação que a gente está tentando se adaptar, muito se adaptar ao que aconteceu, né? Mas vai chegar um momento em que a gente vai estar de volta lá no ensino presencial, né? E aí, como é que fica essa história, né? Inclusive, a gente fica com um pouco de receio, porque parece que a gente não vai voltar a ser o que era antes. Essa é a tendência, né? Então, e aí? O que você acha? As perguntinhas difíceis, como eu queria uma bola de cristal, meu Deus do céu. Mas olha, a gente tem pistas, né? A gente tem pistas e aí especular todo mundo pode. Então eu vou fazer o Pode, é mesmo livre. aqui, é livre, né? Então assim, você falou no agora e falou no pós, né? A gente já está pensando no pós, a gente passando pelo agora, trazendo todas as mazelas do passado, né? Pensando no agora e já pensando no pós. A gente não está conseguindo, né, dar conta desse cenário e já está pensando no futuro. Tudo bem, a gente tem que pensar, tem que ter um olhar lá na frente. Mas olha, nesse momento aqui, no agora, a gente tem muita coisa para fazer, sabe, Marcelo? Muita coisa. Quando foi que começou essa história de pandemia? Em março. Né? Em março desse ano. Não sei o dia exato, foi entre 13 e 15 por aí. Acho que foi 13 meados de março. De março, né? Então, o mundo, não foi nem a gente aqui, o mundo deu uma virada de chave. E passou para uma modalidade de ensino que não é o ensino à distância, que é uma coisa completamente diferente, né? Que é o ensino remoto. A gente não está fazendo o EAD. O EAD já tem modelos, a gente já tem modelos bem consolidados, tem uma estrutura toda diferente, estratégias diferentes, bem consolidadas também. Aí a gente fez isso. E de lá para a gente, vírgula, né? Algumas escolas da rede privada fizeram isso porque tinham compromissos, tinham contratos que precisavam ser cumpridos e tinham também um ambiente institucional que favorecia essa mudança, essa virada de chave, essa mudança rápida. Então foram para um ensino remoto emergencial. Emergencial porque não foi planejado. Eu lembro aqui com a minha filha mesmo, que ela começou o processo, né? Aí eu comecei a ver as aulas, no começo super curiosa, né? Lógico, imagina a aula dentro da minha casa, eu não ia ver, né? Aí eu fui assistir, né? E é impressionante a diferença de uma aula hoje e de uma aula lá no início da pandemia. Sim. Então as pessoas estão aprendendo de uma forma muito rápida. Mas esse é um contexto, né? É o contexto de uma escola lá particular que tinha tudo para poder desenvolver isso, que tinha toda a estrutura para desenvolver isso. A gente não. Só que a gente precisa parar para planejar isso. A gente precisa sair desse emergencial para o intencional. Né? Então, professores, gestores, instituições, governo, a gente precisa estar pensando nesse agora, porque se não vier vacina... E a perspectiva, né, pode ser que demore, né? Então, e aí, né? E aí, né? E aí o aluno aí da UFES, ele vai fazer uma pergunta muito legítima. A gente vai perder o período?
É verdade. É isso que vai acontecer. Por que isso vai acontecer? Porque tecnologias, né? Começa outro debate, né? Então, a gente tem que parar para resolver esse agora, para pensar no que vai fazer, até porque se no futuro a gente vai continuar assim nessa linha, vai continuar trabalhando com essas tecnologias, e o futuro está caminhando aí para o hibridismo mesmo, acho que não vai ter para onde correr, vai ter que ser as duas coisas. Esse aluno, da Sim. mesma forma que não tem hoje, ele vai precisar no futuro. Então, a gente tem que resolver isso agora, né? Imediatamente. Né? Então, É, eu penso por aí, nesse agora. Nesse agora. Agora, no futuro, sim, aí no futuro a gente já pode especular algumas coisas também. Você até perguntou se o professor que não trabalhasse, se não tivesse se nesse fica. contexto, né, das tecnologias. Aquele Você que pode ficou um repetir para a pouco. minha pergunta? Tá É, o mudo. profe... é o. Oi? Tá escutando Tá agora? mudinho. Tá mudinho? Mudinho, mudinho, Marcelo. E a voz. Oi? Tá escutando agora? Será que sou Sem eu? escutar? Pessoal, vocês que estão aí, dê o feedback de vocês aí pra gente. Será Se que não sou tivesse eu, alguma, Jesus amadinho? se não Marcelo, tivesse alguma nada feito. interferência. Eu tô escutando você. Deixa eu colocar aqui. O que que Eu. faz agora numa situação dessa? Peraí, deixa eu testar também, né? Eu estou escutando. Raquel, você está escutando Não, é o quem? teu. É o teu porque eu tirei aqui no Ouvindo. Estão escutando ambos, Leia. Eu estou escutando você. Jesus amadinho. Vamos aqui, o professor Certo. Leia Olha caiu. só que situação. Eu Nada, nada, estou nada, nada. escutando. Aqui tá legal. Vamos Aqui tá sair, bom. desconectar. Hã? Você pode continuar falando. Desconectar e conectar. WhatsApp. Não, tô conseguindo. Não ainda? Eu não sei se o pessoal está me ouvindo. Alguém falou aqui, professora Léa, pode continuar falando. Professor Marcelo, você vai fazer pergunta pelo chat agora. Até resolver o problema. Então, deixa eu tentar resgatar aqui que você me perguntou sobre a questão das tecnologias, né? Se estaria inserido dentro do processo ou não. Nossa, se ela ficar sem falar com o seu professor Marcelo, aí, eita, pega. Vai mexendo aí nesses fios aí pra você voltar aqui pra nossa live. O meu tá Tá? legal. Olha, Marcelo. Tá bom, vamos lá, né? Vida que segue. Vamos, Ele segue. probleminhas operacionais, né? Olha, assim, eu tô vendo que a gente está quebrando assim muito paradigma, sabe? Porque o professor, nesse momento em particular, claro que ele está nesse papel, né, de ensinar, e tem um aluno também que está na expectativa também de que esse professor acolha, de que esse professor ajude-o também nesse processo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, recaindo sobre as nossas costas. Eu não estou na sala de aula agora, né, estou em outros ambientes, assim, mas da mesma forma trabalhando com educação, só que agora empresarial, né, mas é uma responsabilidade grande que cai sobre as costas do professor, né? Só que tem um detalhe, quem estava nesse movimento aí de tecnologias de aprendizagem, trabalhando com os alunos de uma forma mais ativa, está sofrendo menos, né? Eu até vou correr o risco aqui agora, olha o risco que eu vou correr. Se algum professor trabalha com metodologia ativa, coloca aí o depoimentozinho, coloca aí uma palavrinhazinha. Eu tenho certeza que esse professor está sofrendo menos. Ele está sofrendo menos porque as práticas pedagógicas mediadas por tecnologias, elas são baseadas em metodologias ativas, né? Professora Léa, dá uma olhada no fone. Será que é no meu fone? Aqui está funcionando. Consegue me escutar agora?
Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar o meu fone, porque se for... Aí resolve. Vocês estão me ouvindo bem agora? Estou te escutando. Você me Então, né? escuta? Sim? Sim? Estão me ouvindo? Pronto. Professor Marcelo, é o seu. Sinto muito. Estamos com É o seu, testemunhas. O meu está tá? funcionando. Alguém falou aqui que faz pesquisa nessa área de metodologias ativas? Show! Muito bom. Vai sofrer menos no futuro, né? Necessário, com toda certeza. Tá? Então, gente, tem um detalhe, assim, é uma pergunta, Marcelo, que eu não sei se eu quero responder ou se eu não quero, ou se é porque eu não quero externar, né, o que eu tô pensando. Porque assim, o que eu penso é que o professor que não entender que é preciso ir no contexto das competências, né, antes mesmo da tecnologia, aí sim ele vai ser excluído. Porque não tem como, né? A gente está falando de educação dentro desse contexto das competências. Não sou eu, a professora Léa, que está falando, os profissionais de educação vêm falando disso, a BNCC vem colocando isso. Então, a gente precisa, sim, desenvolver competências nos nossos alunos. E se isso não acontecer, aí sim você está excluído. Eu penso assim, né? E dentro disso, aí onde é que entra a tecnologia? É uma competência. Essa fluência na tecnologia é uma competência que você precisa ter. O professor e o aluno também, né? Então, se não tem, já começa por aí. Provavelmente não vai conseguir ficar aí se for no mercado, nesse mercado aí, se não for se não for concursado, e mesmo sendo concursado, a gente vai ter que passar por uma transformação. Isso aí é inevitável, né? Já bateu na nossa porta e a gente vai ter que fazer alguma coisa a esse respeito. É. Então, qual era a outra pergunta? Não me lembro qual era a outra pergunta, mas então eu vou tocando o barco aqui, né? Então, eu vou fazer assim, né, algumas orientações. Gente do céu. Marcelo, tem certeza que você não quer sair e voltar de novo? Mas vamos lá. Então, eu vou dar aqui tem algumas orientações que a Unesco ela coloca para o ensino à distância, né? Reforçando aqui, ensino à distância não é o mesmo, o ensino EAD não é a mesma coisa que ensino remoto, mas só que chama a minha atenção essas recomendações da Unesco, porque a primeira coisa que ela coloca lá como recomendação é assegurar a inclusão social. Né? Aí você, na primeira recomendação, a gente se esbarra. Como é que eu vou assegurar a inclusão social em um país, por exemplo, como o Brasil? Que a gente está passando pelo que está passando, que a gente está num contexto, em termos de educação, que eu acho que a palavra, para ser bem amena, é desgovernança. Né? A gente, infelizmente, é uma pena o que está acontecendo no cenário da educação no Brasil, né? Mas a gente precisa passar por isso da melhor forma possível, né? E tem algumas ações, sim, sendo feitas nesse sentido. Eu acho que vocês aí na UFS talvez até tenham conhecimento de algumas ações da universidade nesse sentido, né? No dia 1º de julho, aqui eu até vi que o MEC anunciou aí que ia estar disponibilizando para alunos universitários ter acesso às aulas, né, à distância, ia disponibilizar aí, acesso à internet. E aí eles iam beneficiar aí mais ou menos 1 milhão de alunos que se enquadrasse lá dentro do perfil, de até um salário e meio per capita. É alguma coisa assim, né, que está se fazendo e precisa fazer, só que precisa fazer mais e precisa fazer com mais rapidez. Né? Então, você vê que a licitação ia acontecer agora, dia 13 de julho, nem sei se aconteceu. Né? E depois isso vem um outro processo. Eu já trabalhei em teles, né, com tecnologia, e eu sei que esse negócio aí vai demorar um pouquinho. E a gente vai esperar isso acontecer? Ou a gente vai colocar, dizer, eu não fiz, não continuei aqui, perdemos o período porque não tinha internet, porque não tinha estrutura? Prejuízo Né? enorme. Aí eu digo a você, sim, mas EAD existia antes de existir internet. Existia, né? Era correspondência, mas existia. Tinha outras maneiras de fazer EAD. Né? Então, dá para fazer alguma coisa sem internet? Até dá. Até dá. Não sei o que você imagina que a gente possa fazer sem internet, mas a gente já viveu no mundo sem internet. A gente já ensinou no mundo sem internet.
né? E hoje a gente tem, sim, algumas referências, assim, não sei se referências, mas a gente tem para onde está olhando, assim, né? Algumas experiências que a gente pode estar olhando. Eu vi recentemente que, por exemplo, o Paraná está trabalhando com televisão. Lembra que tinha televisão? Para os alunos da rede pública não perderem um ano. E aí eu fiquei até pensando, né? Será que esse pessoal aí desses meios de comunicação não poderia ceder, né, o canal, uma parte do canal, para a gente levar essa educação, né? Fazer aí dar essa contribuição social e a gente levar isso aí adiante, né? É uma pergunta que eu fico aqui fazendo, sonhando, né, Marcelo? Na verdade, mirabolando. Né? Mas existem outras formas também. Será que eu não posso gravar uma aula? Será que eu não posso disponibilizar essa aula para o aluno offline? Um CD, um pendrive? Lógico que com planejamentos e estratégias, né? Para que esses alunos eles façam entregas de qualidade, para que ele tenha um processo avaliativo eficaz. E tem o telefone também, né? Será que não dá para a gente criar uma dinâmica, instituir horários de plantão com o aluno, né? Nesse caso de ser assíncrono, nesse caso de você entregar um conteúdo offline, né? Então, é a gente pensar mesmo, é a gente pensar, estrategizar, colocar isso em prática e tentar e pensar o seguinte, né? Será que é justo também para o aluno passar pelo que ele está passando? Né? Será que é justo ele perder o período? Será que a gente não pode fazer realmente nada? Né? Então são essas questões assim que eu levanto porque realmente é uma preocupação. Né? Eu espero que essas ajudas elas cheguem logo e cheguem rápido mesmo para a gente poder sair dessa estaca zero. Não é nem da estaca zero. Você sabe que eu acho que a gente até que foi indo bem? Até que a gente está indo bem, considerando tudo que a gente está passando. Eu estou vendo muitos esforços. Só que a gente precisa concentrar esses esforços agora no planejar, de verdade. Né? No começo foi um boom de lives, no começo foi um boom de cursos, mas a gente precisa agora pensar em educação de verdade. Não que não seja, né? Mas a gente estava no momento de acolher. Né? Esse momento ele tá passando. E o aluno quer, eu quero o meu período. Né? Eu quero minhas aulas. E por aí vai. Então, eu acho que a realidade vai se caminhar realmente para o ensino híbrido. Né? Ou seja, o presencial mais o online. Então, você vai ter essas duas possibilidades aí no futuro. Eu acho que disso a gente não foge. Inclusive, eu acho que muitas mudanças vão acontecer nesse sentido, né? Da gente ter cursos com a possibilidade de ter mais disciplinas à distância. Assim, de imediato, eu consigo visualizar isso, viu, Marcela? E assim, deixa eu ver, a gente está com 18. Estou controlando tudo, gente, agora. Eu mesma faço pergunta, eu mesma respondo, eu mesma controlo o tempo aqui. Pronto. 8 horas. Marcela, você tem que escrever o contrário. Vamos lá, desenvolver aí as habilidades. Não, faz assim, gente, vocês estão assistindo pela primeira vez uma live. Gente, eu fiquei com saudade agora do Charlie Chaplin. 48. Ok, de live você pode responder. Se eu posso... perguntas. Tá, gente, perguntas. A pergunta você pode fazer. Tem perguntas aqui? Deixa eu ver. Você pode responder as perguntas? Claro, posso sim. Vamos lá, vamos às perguntas. Vamos às perguntas. Bom, eu vou ler aqui. Eu estou vendo aqui uma perguntinha. Não consigo. O professor precisa inserir as suas práticas e tecnologias. Essa é a nova era. Mas ainda tem muita resistência e agora estão vendo a necessidade dessa inserção. Tem muita resistência, mas essa resistência ela precisa ser quebrada. Se não for quebrada, aí a gente não consegue avançar. Né? Eu acho que ela falou aí com experiência própria. Eu acho que ela tentou implementar algumas coisas e sentiu essa resistência. E eu já senti também. Né? Imagine você dentro de um contexto que todo mundo trabalha de um jeito diferente do seu, né, digamos assim, e você chega e leva uma proposta diferente. O próprio aluno, ele sente isso, ele sente esse impacto. Né? Então, até você levar isso, fazer disso uma cultura, e aí é quando eu digo, não dá para fazer as coisas sozinho, sabe, Marcelo?
tem que fazer junto, sempre. Você me conhece, você sabe que eu sou muito disso, de colaboração. Gente, eu não faço nada sozinho. É sempre é sempre junto, é sempre pensando em contribuir mesmo, né? E pegar também esses conhecimentos, esses saberes e somar e levar para os nossos alunos. Marcelo, será que os alunos estão conseguindo acompanhar? Deixa eu perguntar. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Faz um legalzinho, porque eu estou vendo. Jesus amado. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar agora fazer tudo funcionar. Ai, voltou! Você está me escutando, professora? Nada, não estava escutando nada. Vocês E estavam me agora? escutando? Agora estou. Tudo. E todo mundo escutando tudo. Tava beleza. Por isso que nós não paramos. Mas foi muito Pronto. fantástico, viu? Não, foi ótimo, foi mímica para lá. Nova habilidade do futuro, soft skill, gente. Fazer live com mímica sem ouvir, né? É isso aí. É isso aí. Mas Ah, é então, isso aí, essa interação. E a gente vai se aperfeiçoando, vai tentando, né, se acostumar com as contingências, não é isso? uhum. E o que não falta é contingência nesse momento, né, professora? Sim, né? É o que a gente mais está fazendo, né? O Sim, tem pessoal alguma perguntou pergunta? aqui, eu vou tentar sintetizar algumas coisas Tá, aqui que eu já estava coletando as perguntas. O certo. pessoal perguntou, o professor João Paulo perguntou, como você acha que fica a saúde mental dos professores, tendo em vista que a demanda de trabalho do serviço, esse serviço remoto, ela é enorme, porque se você tem lá, sei lá, 10 turmas, 300 alunos, você tem muita tarefa para gerenciar. E essas tarefas, para você gerenciar remotamente, elas te custam muito tempo de planejamento, muito tempo de execução, muito tempo no pós. E aí, como é que fica toda essa questão da saúde mental, da capacidade de trabalhar? Como é que você avalia isso, professora? Uma loucura. E principalmente no começo. Mas olha, é um processo de mudança, né? É uma virada de chave, é transformação, é quebra de paradigma. E aí é onde entra a questão das ferramentas. Porque as ferramentas elas podem nos ajudar nesse processo. Porque a gente tem ferramentas para gerenciar aluno, a gente tem ferramentas para gerenciar, inclusive, avaliações, né? A gente tem formas de fazer avaliação, por exemplo, para não estar mais interessantes, mais colaborativas e mais efetivas também, que não é aquela avaliação de você pegar 50, 60 provas, atividades de aluno e corrigir, por exemplo. Eu acho que ele também está falando disso. Eu trabalho com o sistema de avaliação dentro, acho que Marcelo foi aluno de outra disciplina, da disciplina de empreendedorismo, que eu trabalho com a avaliação ela é processual e é por competências, né? Então, eu trabalhei com um app, um software de autoria própria, mas aí tem outras possibilidades também gratuitas aí pela internet, que todo esse processo de acompanhamento das tarefas, do aprendizado, da avaliação, ele era pelo sistema. E era feito entre eles, entre os próprios alunos, né? Eu estou colocando isso como uma possibilidade, mas existem ferramentas que você pode fazer. O Socrative você pode fazer prova, e o sistema lá já corrige para você. O Kahoot também, tanto dá a resposta imediata para o aluno, quanto dá a resposta imediata para você. E a questão de você conseguir administrar suas atividades com o tempo, com a sua saúde mental, né, para você ter tempo para você também, porque é verdade, a gente está trabalhando mais, porque a gente está fazendo coisas que a gente não fazia antes, então a gente está aprendendo. Né? A gente não tá ligado no automático como a gente estava antes, já fazendo o que a gente sempre fez. Então a gente demora mais a fazer. E aí é onde está a importância de conhecer as tecnologias, de conhecer as ferramentas, porque lá você vai terminar conhecendo outras ferramentas que vai te ajudar justamente nessa questão da gestão também do seu tempo, no planejamento das suas aulas e por aí vai. Agora Né? tem que se cuidar. E assim, se a gente parar aqui, né, para conversar sobre todas essas possibilidades, né, que foi o que a gente trouxe como tema, né, da conversa, do bate-papo, inclusive um bate-papo que por um tempinho não ficou bate-papo, mas a gente deu o nosso jeito, né?
Se a gente parar para pensar, a gente ia precisar, sei lá, de mais 2 horas para conversar, né? E a gente está Sim. chegando ali naquele período crucial ali, né? Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo pela presença e a professora Léa pela solicitude, pela participação. Mas assim, eu queria abrir um pouquinho para você ter um pouquinho de tempo para deixar sua mensagem final. A gente vai deixar essas informações aí, o vídeo salvo lá no IGTV, os links de todo mundo. Vocês podem entrar em contato com a gente no Química UFS Itabaiana, professor Marcelo Leite, o do Ed, o da professora Léa, vai estar tudo marcado lá para vocês. Mas eu queria abrir um pouquinho, né, um momento aí para a senhora fazer aí. A senhora, valei-me. Mas é aquela relação É, é a aluno-professor, né? O respeito processual, né? Mas a professora Leia é uma pessoa fantástica, né? Fala, É a professora. formalidade, é a formalidade. Não, É Marcela, formalidade. eu vou disponibilizar, porque a gente não conseguiu falar das ferramentas em si, né? Eu ia dar aqui algumas dicas, mas assim, essas ferramentas eu vou colocar lá no Instagram, até dizendo, orientando, né? Dicas, na verdade, porque aí depois o professor também, ele vai adequar isso, né, ao que ele precisar, né? E aí a gente não fica devendo isso. Mas eu queria colocar também, Marcela, aqui como uma possibilidade educacional, a educação empreendedora. Né? Que eu não falei, eu preciso falar da educação empreendedora, porque as pessoas, às vezes, o senso comum, né, aponta para a educação empreendedora como se fosse a gente ensinar as pessoas a abrir negócio ou ser escravo do capital, né? Eu já escutei esse tipo de expressão também. Não conseguem colocar educação e mercado assim, numa mesma frase, e na verdade não é nada disso. A educação empreendedora é uma educação que trabalha com uma aprendizagem significativa, né, que desenvolve competências, que coloca o aluno no centro do processo, que transforma aquele indivíduo num ser mais autônomo, né? Então, é isso que a educação empreendedora trata disso, né? É comportamento. Se a pessoa vai abrir uma empresa ou não, aí é consequência do processo, do perfil dele. Então, eu não poderia terminar essa live sem falar de educação empreendedora, que é o que está no coração, né? E a gente falar de educação empreendedora, não falar também dentro de metodologias ativas, porque tem tudo a ver o processo. Mas, no mais, eu quero dizer que agradecer imensamente o convite, mas assim, uma pena que deu aí a gente cortou um pouco a nossa conexão verbal, né? Mas a outra conexão, ela permaneceu. E aí eu vou terminar aqui com uma frase, uma citação que eu gosto muito, que é do Paulo Freire, que ele diz assim: ninguém educa ninguém, né? E ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Né? Então, quem está envolvido dentro desse contexto educacional é puro coração, tem que ser puro coração, porque é complexo, é difícil, mas a gente se realiza, né? E aí a minha mãe liga para mim no meio da minha live, gente. Hoje passamos pelo teste de fogo, professora. A melhor live que todos que participaram já viram, viu? Gente, a gente vai virar meme, Marcelo. Não, vamos ter exemplos de live. Ó, Professora, mais uma vez. eu prometo para vocês que eu vou disponibilizar esses conteúdos que a gente não teve oportunidade de conversar. Combinado? Tá legal. Muito obrigado, professora. Como eu já disse, a professora é uma pessoa que me ajudou a retomada da minha carreira, em repensar minha atitude profissional, em pensar, em mudar, entender a necessidade dessa mudança, entender que essa mudança não acabou, ela está apenas começando, ela é daqui para frente, ela é diária, né? E aí, bom, conte sempre com a gente. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença, pelas palavras. E obrigado a todos, né, que tiveram aí, assistiram a gente até o final, que participaram da Provavelmente riram live. da gente, né? Foi divertido. Isso aí. Gente, sigam a gente, sigam aí o Instagram do Química UFS Itabaiana. Teremos próximas lives, tá? Acompanhe, já temos uma programação aí que em breve será divulgada. E numa oportunidade futura, vamos convidar a professora Léa novamente, né? A gente está aprendendo, então vai dar tudo certo, viu? Até logo. Se possível, fiquem em casa e todos se cuidem, viu? Uma boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Se cuidem, viu? Tchau, gente. Boa noite. Tchau.